Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Karine e vamos para mais uma aula de matemática. Estamos iniciando a semana 4 do PET Volume 5. Na aula de hoje, iremos resolver alguns problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Vocês lembram sobre essas grandezas? Eu expliquei no vídeo da aula passada. Então, se você ainda não viu, não deixe de assistir o vídeo da aula passada. E se você ainda não entendeu, não esqueça de me procurar, tudo bem? Que eu estou à disposição para ajudá-los. Tudo bem? Então, na aula de hoje, eu irei ver com vocês os exercícios dessa semana. Antes disso, vamos revisar então o que são grandezas inversamente proporcionais. Vocês lembram? Grandezas inversamente proporcionais é quando eu aumento uma grandeza e a outra irá diminuir na mesma proporção, ou então pode acontecer ao contrário. Se eu diminuo uma das grandezas, a outra irá aumentar na mesma proporção, ou seja, se eu duplico uma, a outra grandeza irá reduzir pela metade. Se eu triplico uma, a outra grandeza irá reduzir pela terça parte, assim por diante. Tudo bem? Então, vamos seguir para os exercícios. Exercício número 1. Ana Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro abaixo. Então, na primeira coluna, temos o nome dos alunos. A segunda coluna é quantas voltas cada um deu. E a terceira coluna, o tempo gasto em minutos, ao concluir o total de voltas que eles percorreram, certo? A pergunta é: qual dos 4 colegas foi o mais rápido? Como a gente pode resolver essa questão? Muito fácil, muito simples, bem tranquilo. Basta a gente saber quanto tempo eles gastaram em cada volta. E como fazemos isto? Basta dividir o tempo gasto pelo número de voltas. Assim vocês irão saber quanto tempo eles gastaram em cada volta. Irá saber qual foi o mais rápido. Certo, pessoal? Sem nenhum segredo. Próxima questão. Considere essas 4 frases que relacionam duas grandezas entre si. Sabe-se que essa relação pode ser de proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa ou nenhuma dessas duas. Ou seja, essas grandezas podem ser diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou nenhuma dessas duas. Então, vocês irão analisar a frase 1, a frase 2, a frase 3 e a frase 4 e ver quais dessas 4 frases relacionam duas grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento uma grandeza, reduz a outra. Ou, se eu reduzo uma grandeza, a outra irá aumentar. Tudo bem? Também não tem segredo nenhum. É pura interpretação. Basta vocês lerem com cuidado e interpretarem. Tudo bem? Então, vamos seguir para a questão 3. O quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 quilos de ração para animais e o tempo gasto nessa produção. Então, na primeira linha temos a quantidade de máquinas e na segunda linha o tempo em dias que essas máquinas gastam para produzir 1.500 quilos de ração, certo? Então, agora vamos ver as perguntas. De acordo com essa tabela, responda as questões a seguir. Letra A. Quando a quantidade de máquinas triplica de 3 para 9, o que acontece com o tempo em dias? Então, daqui para cá, de 3 máquinas fui para 9. O que aconteceu aqui? De 24 fui para 8. Mas o que isso significa? O que aconteceu? Multipliquei por alguma constante? Basta vocês responderem aí para mim. Letra B. A quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 kg de ração para animais são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento o número de máquinas, o que acontece com o tempo em dias para produzir 1.500 kg de ração? Aumenta ou diminui?
Basta vocês analisarem essa questão. Letra C. Mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e de y? Para responder essa questão, essa alternativa, e até mesmo esta daqui, eu tenho uma dica para vocês, que está nesse quadro aqui de baixo, ó, sistematizando conceitos. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre uma delas e o inverso da outra é constante. Ou seja, prestem muita atenção nessa frase. Quando o produto entre elas é constante. Vamos ver o que acontece aqui em cima, ó. Quando eu multiplico 3 vezes 24, qual o resultado? Então, quando eu multiplico 3 vezes 24, eu tenho 72. E olha só o que acontece. Quando eu multiplico 9 vezes 8, eu também tenho 72. Então, o produto entre essas duas grandezas é uma constante, 72. Isso significa que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, porque o produto entre elas é uma constante. Como que eu faço para descobrir o valor de x e de y? Basta eu multiplicar essas duas grandezas. E ao multiplicar essas duas grandezas, qual será o resultado? A mesma constante, 72. Então, assim fica fácil para vocês descobrirem o valor de x e de y, certo? Então, este conceito, né? Este quadro é muito importante para resolver os exercícios que vão seguir abaixo. Então, sempre lembrem, quando estivermos falando de grandezas inversamente proporcionais, o produto entre essas duas grandezas será sempre a mesma constante. Tudo bem? Então, vamos seguir para a atividade 4. A geladeira da casa de João estragou e não tem mais conserto. Ele decidiu que comprará uma nova e, para isso, iniciou pesquisas em lojas e sites buscando pelo modelo preferido, valor e formas de pagamento. O quadro a seguir apresenta algumas das opções de pagamento e parcelamento. Então, aqui neste quadro, temos a quantidade de parcelas e o valor de cada parcela. Mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, vamos ajudar João a ter mais opções de parcelamento. Para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 parcelas, em seguida calcule para 15 parcelas. Nos dois casos, explique como você chegou ao resultado. Então, vocês irão encontrar aqui, ó, primeiro, o valor de x e o valor de y. E responder essas duas questões. O que acontece com o valor da parcela quando a quantidade das mesmas aumenta? Ou seja, quanto eu vou aumentando a parcela, né? Em quantas mais parcelas eu vou dividindo, o que acontece com o valor das parcelas? E a segunda pergunta: qual relação existe entre as grandezas, quantidade de parcelas e os valores respectivos? Qual é a relação? É uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Lembrem-se, quando são grandezas inversamente proporcionais, toda vez que eu multiplico as duas grandezas, eu terei uma constante. Então, se eu multiplicar 2 vezes 1.200, eu encontrarei um resultado. 3 vezes 800, encontrarei um resultado. 4 vezes 600, também encontrarei outro resultado. Se esses resultados forem iguais, né, ou seja, uma constante, estaremos falando de grandezas inversamente proporcionais. E será fácil a gente encontrar o x e o y neste caso. Tudo bem? Vamos para a questão 5. Ana possui uma fábrica de máscara de proteção bico de pato, com 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia, e praticamente mesmo ritmo de trabalho. Certo dia, Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para ser entregue em 7 dias. Então, não esqueçam de montar uma tabelinha com essas informações, que fica mais fácil para vocês resolverem o problema.
Após 3 dias de trabalho, Ana verificou que 400 máscaras relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas. Mantendo-se a mesma quantidade de funcionários e ritmo de trabalho, no mínimo, quantas horas de trabalho por dia atribuídos à confecção do restante de máscaras dessa encomenda devem ser empenhados por funcionária desta fábrica para que Ana entregue essa encomenda no prazo estabelecido? Então, para resolver essa questão, montem uma tabelinha com essas informações, analisem, vejam se vocês estão falando de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e depois fica muito fácil resolver, tudo bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, não esqueçam de me procurar. E a questão 6 também é o mesmo procedimento. Vocês irão ler o problema, escrever, né, em forma de tabela, em uma forma mais simples para vocês e resolver, certo? Então, para resolver problemas envolvendo grandezas, vocês precisam ter muita atenção. Escrever de forma organizada, interpretar e resolver, tudo bem? Espero que este vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, não esqueçam de me procurar, mandar uma mensagem, que eu estou à disposição para ajudá-los, tudo bem? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!